A leitura de hoje é uma perícope de São Paulo aos Efésios. Irmãos, renovai-vos no íntimo de vossa alma e revesti-vos do homem novo, que foi criado à semelhança de Deus, na verdadeira justiça e na santidade da verdade. Por isso renunciai à mentira, e cada qual fale ao seu próximo a verdade, porque somos todos membros uns dos outros. Se vos irardes, não seja pecando, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao demônio. Aquele que furtava, não torne a furtar, mas trabalhe fazendo por suas mãos alguma coisa boa, de onde tenha com que socorrer o que sofre necessidade. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, falava Jesus aos príncipes dos sacerdotes e fariseus em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que quis celebrar as núpcias de seu filho e mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes, porém, não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, meus bois e cevados já estão mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, não fazendo caso disso, foram-se um para a sua casa de campo, outro para seus negócios, e ainda outros prenderam os seus servos e, depois de os terem ultrajado, os mataram. Tendo reconhecimento disso, o rei encolerizou-se, mandou seus exércitos e exterminou aqueles homicidas, pondo fogo à sua cidade. Então disse a seus servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. Ide então às encruzilhadas dos caminhos, e a quantos encontrardes, chamai para as núpcias. Saindo os servos pelas ruas, reuniram todos os que encontraram bons e maus, e a sala do festim ficou cheia de convidados. Então entrou o rei para ver os que estavam à mesa, e viu ali um homem que não tinha a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo a veste nupcial? Ele nada respondeu. Então disse o rei aos servidores: amarrai-o de mãos e de pés, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Pelo sinal da Santa Cruz de Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Santo. Amém. Meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Durante esta vida em que vivemos na Terra, enquanto não chega a morte, é necessário que nós compreendamos bem a riqueza do dom de Deus para nós. Nós sabemos como é verdade que existe a morte. Mas a morte nós sabemos que é do corpo, não é? Quem morre é o corpo. A alma não morre. A alma permanece imortal. Para sempre. Para sempre. Após a morte, a alma então passa a viver somente dessa vida contínua que ela tem, dada por Deus a ela, por natureza. É aquilo que nós chamamos a vida eterna, e que vem depois que o nosso corpo morre.
Então, como base inicial de nossa reflexão de hoje, eu vos digo que convém que durante o desdobrar de nossa vida, nós olhemos para a nossa morte, é verdade. Há até um conselho tão interessante: memorare novissima et in eterno non peccaris. Lembrai-vos dos novíssimos, dos quais está a morte, não pecarás nunca. Porém, de mais proveito espiritual para nós é, mais do que pensar em nossa própria morte, pensar na nossa vida eterna. Pensar na realidade de que temos uma alma que não morre. Uma vez criada por Deus, ela existe para o futuro. Ela não é eterna como Deus, que não teve começo, nem terá fim. Mas ela, embora tendo começo desde o dia que Deus nos criou, não terá fim. Este é um elemento que deve ser objeto de nossa reflexão pessoal. Normalmente, independente da cota de anos que Deus distribui a cada um de nós, não é? Uns levam mais tempo para chegar à morte do corpo e a alma deixar o corpo e ir para a vida eterna que lhe é própria. E olhar que consequência da continuação dessa vida espiritual de nossa alma, independente do tempo que Deus distribui para cada um de nós, não é? Quantos anos Deus destina para nós neste mundo, nós não sabemos, mas sabemos que essa distribuição é vária. Uns morrem bem novos, outros morrem bem velhos. Levando em conta a vida eterna e sabendo pela revelação de Deus que essa vida eterna não vai terminar, entretanto, nós sabemos que a forma não é igual para todos. São Paulo nos dá aqui nesse texto conselhos muito proveitosos. Guardemos em nosso coração para praticá-los. Renovai-vos, irmãos, no íntimo de vossa alma, revestindo-vos do homem novo. O homem novo é o homem formado pelas verdades salvadoras que Jesus trouxe para nós.
Esse nome novo foi criado na justiça, na santidade da verdade. Renunciai à mentira. Nada de mentir, nunca. Cada qual fale ao seu próximo a verdade. Se vos irades, não pequeis. Quer dizer, se você sentir motivo para se aborrecer, controle esse aborrecimento, para que ele não se torne um pecado na sua alma. Não deis lugar ao demônio. Isso São Paulo dá um exemplo bem interessante. Quem furtava, não furte mais, mas trabalhe para produzir alguma coisa boa e com isso socorrer a quem precisa. Sim, porque é nessa direção que deve ir a nossa vida. Na direção do bem do próximo. Porque toda a lei, como Jesus nos ensina no Evangelho, está compreendida em 2 mandamentos, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a grande tarefa. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Porque a pessoa às vezes ama tanto a si mesmo, mas de fato não ama o próximo como deveria amar. Isto é, como se ama a si mesmo. Vamos ao centro da pregação de hoje. A parábola. Falou Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos fariseus, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que quis celebrar as núpcias de seu filho. Quem é esse rei? É Deus. Quem é esse filho? Jesus Cristo. Que núpcia é esta? Primeiro, aqui na terra, é o reino de Jesus Cristo na terra. O reino de Jesus Cristo na terra é a religião que ele deixou. É a Igreja Católica. É necessário conhecer esse reino e viver as leis desse reino. Saber o que é ser católico em cada momento da vida. Nos trabalhos, no repouso, na alegria, na dor, em todo instante. É o reino de Jesus Cristo aqui na terra. Que nos ensina como devemos viver
Uma vez realizada a vida assim, deste modo aqui, podemos então passar para a segunda etapa do reino de Jesus Cristo, que é o céu. A bem-aventurança eterna, a felicidade eterna. Não é a vida eterna, no sentido amplo, a existência para sempre, porque existe o inferno. Existe o inferno, onde se viverá também eternamente. Aqueles que morrem e vão para o inferno não saem mais. Não ficam lá por um prazo, mas ficam para sempre. Os que vão para o céu também ficam lá para sempre. Mandou ele, preparando o banquete para seu filho, mandou os servos chamar os convidados. Mas eles não quiseram vir. Há aqueles que não querem se salvar. Há aqueles que não querem viver no reino de Jesus Cristo aqui, na igreja, para por meio disso alcançar a vida bem-aventurada no céu. Chamou os convidados e eles não quiseram. Chamou de novo, mandou outros servos chamá-los. Está tudo pronto. E aqui é interessante como a descrição que Jesus faz do reino dele é de uma superabundância extraordinária. Preparei meu banquete, meus bois, meus animais que eu engordei para fazer essa festa, já estão preparados. Está tudo pronto. Venham para as bodas. Primeiro convite, o convite para entrar na Igreja Católica. Entrar na Igreja verdadeira. Segundo convite, depois de viver direito nessa igreja, o céu. Mas esses, com o novo convite, reagiram de maneira indiferente e depois chegando a matar os convidados. Nós conhecemos os exemplos dos santos mártires que foram mortos justamente porque queriam viver na Igreja de Jesus Cristo. Não queriam sair daí. Na parábola, Nosso Senhor fala que os que vieram, já que os convidados primeiro não aceitaram, foram de toda espécie. O Evangelho diz bons e maus. O que significa isso, bons e maus? Vai misturar tudo? Não. Vai indicar que muitos maus se arrependerão
passarão a viver uma vida santa e então poderão participar do banquete. E às vezes esses maus se entregam de maneira tão generosa a Deus que chegam a uma altura de prêmio imensa, imensa. Podemos lembrar, só a título de ilustração, Santa Margarida de Cortona. Margarida era filha de um casal católico, gente de recurso razoável, gente que viver bem, sem serem ricos demais. E ainda novinha, Margarida é atraída por um jovem rico, da sua beleza muito grande, e larga a família, os pais, e vai morar com este homem, isto é, vai viver sem casamento uma vida de pecado. Uma vida de pecado. Levam anos e anos assim. Margarida conhece muito bem as verdades católicas, como se deve viver, mas pelo relaxamento, não é? Vai levando uma vida desarrumada, pecadora, com este homem. Até que um dia ele, numa viagem, foi atacado por uns assaltantes e morto. Tinha saído com a cachorrinha dele e depois de algum tempo a cachorrinha chegou puxando Margarida pela saia, que todos usavam saias compridas naquele tempo. E ela vai e encontra na floresta seu companheiro morto. E o que ela pensa? Morreu em pecado. Que cabe a ela pensar também, eu sou culpada, aceitei viver com ele, e vivi tantos anos com ele, de um filho, nessa união pecaminosa. Então, tocada de arrependimento, ela resolve abandonar tudo para viver uma vida honesta, agora por diante. A palavra não fala que vão bons e maus, maus que deixam de ser maus para serem bons. Margarida, então, dá as joias e vestes caras, tudo que tinha, que o companheiro lhe deu, às irmãs dele, e volta para a casa do pai, que tinha ficado viúvo de sua mãe, casado com outra mulher. Chegando lá, pede para ser recebida pelo pai. Está arrependida daquela vida errada. O pai aceita, mas a mulher, na falsa virtude dela, não tem misericórdia. Amar o próximo como a si mesmo. Diz ao marido que não
tolerará que uma pecadora pública vá morar na casa dela. E ela é deixada na porta da rua, sem ser recebida. Nessa hora o demônio lhe tenta. Ela tinha começado a vida com um homem muito nova. Estava com 20 e poucos anos agora. Nada, não se preocupe não. Você vai achar aí um rapaz de valor como o outro e você vai viver com ele. Mas ela tinha sido tocada pela graça de Deus. Tinha sido tocada pela graça de Deus. Não. Vou então viver de esmola pela rua com meu filho, que é um meninozinho já crescido, embora ainda criança. Daí em diante ela vai viver a vida santíssima. Ela que pecou com essa castidade tanto tempo, agora pecado nenhum. A graça de Deus. E vai ensinar assim a seu filho. Com o passar dos anos, ela fica famosa como a santa que vivia de esmola, uma vida muito pura. Uma vida muito pura. Ela então quer acabar com isso, chega numa janela de um prédio alto e grita para o povo: não me chamem de santa, eu vivia assim, 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 assim. No entanto, nós sabemos que quando ela estava para morrer, depois de muito subir espiritualmente, Jesus disse a ela que no céu ela ia ser colocada no coro das santas virgens. Repare, onde está a parábola? Qual é a palavra central dessa parábola? A gente encontra justamente nesse encontro do rei com aquele que está no banquete sem a veste nupcial. Todo mundo vestido de direito, a veste própria para a cerimônia, mas ele não. Então ele entrou irregular. Ele não procurou os meios corretos para entrar. Então o rei pergunta: como é que você entrou aqui não tendo a veste nupcial? E é expulso, diz o Evangelho, para as trevas exteriores, onde haverá choro, ranger, quer dizer, a imagem do inferno. Ora, nós sabemos que a igreja é essa sociedade purificadora, elevadora. Ainda ontem mesmo, aqui de manhã, celebrei o casamento de um homem e de uma mulher que moravam juntos sem se casar, se não me engano, 30 anos já.
os filhos adultos hoje. Quando terminou a cerimônia, eu vi que o esposo, agora é esposo meu, chorava. E eu então compreendi, olha, ele estava avaliando o que ele recebeu. Está avaliando o que ele recebeu. Ele foi vestido com a veste nupcial, por meio da confissão, antes do casamento. Confessou-se, foi purificado, não é? Hoje, aqui presente, ele poderá se aproximar e receber a hóstia consagrada, isto é, participar do banquete, porque está vestido com a veste nupcial. Então, fundamental isto, meus irmãos, viver na graça de Deus. Viver na graça de Deus, a alma limpa, essa presença da Santíssima Trindade dentro da pessoa que se confessou, que recebeu o perdão dos pecados, está purificada. É por isso que na parábola diz, chamou bons e maus, que também houve os maus que aceitaram, que mudaram, que se arrependeram, que se corrigiram. Então podem viver uma vida elevada aqui, até a hora em que vem a morte do corpo e a alma pode, solta, gozar da felicidade eterna. É essa felicidade eterna que deve ser objeto de nossa meditação constante, que nos deve guiar no nosso comportamento todos os dias, por onde andamos, com quem andamos, o que fazemos, o que cortamos. Essa vida elevada que alguns veem fundo e chegam a uma santidade enorme. E, no entanto, é interessante notar que os santos que veem isso, que se converteram, passaram para Jesus Cristo, passaram a viver a vida elevada. A gente sabe que esses santos não se julgavam. Ainda essa semana eu via a vida de São Francisco. São Francisco, quando estava para morrer, pediu para sepultarem a ele num cemitério de assaltantes. Um cemitério que só colocava assaltantes. Ele queria estar lá no meio dos assaltantes. Não fizeram como ele pediu, mas ele queria. Ele queria. Viver a vida santa. Então, o que é que você fala? Escolhe suas palavras para não falar o que não convém. O que é que você busca?
busca coisas elevadas ou baixas. Como é a sua vida de oração? Como é a sua confissão? Para viver aqui, nesse banquete, com a veste nupcial, para não ser expulso. Porque quem comunga em pecado mortal, que não se preparou direito para isto, não estará fazendo uma coisa digna, mas está se arruinando cada vez mais. Aconselho a todos a viverem meditando na vida eterna. Depois da morte do corpo, a alma é julgada por Deus, não é? E vai, se por acaso estiver purificada, mesmo passando um tanto pelo purgatório, para limpar coisas menores, vai para o céu. Vai ser feliz para sempre. Existe o céu. Existe a felicidade eterna. Existe sim. E todos somos convidados a isso. Todos. Mas, como vivemos? Como é que nós vivemos?